Bom, a gente agora vai resolver uma questão, que é a questão número 25 do capítulo 15, o capítulo de oscilações do livro Fundamentos de Física, do Halliday e Resnick, é o volume 2. Essa questão diz o seguinte: um bloco com 14 newtons de peso, que pode deslizar sem atrito em um plano inclinado de ângulo 40 graus, está ligado ao alto do plano, inclinado por uma mola, de massa desprezível e de comprimento, quando relaxada, 0,45, cuja constante elástica é de 120 newtons por metro. A que distância do alto do plano inclinado fica o ponto de equilíbrio do bloco? Se o bloco é puxado ligeiramente para baixo, ao longo do plano inclinado e depois liberado, qual é o período das oscilações resultantes? Então, essa é uma questão que na letra A é uma questão de equilíbrio, em que a gente analisa o equilíbrio do bloco. E para analisar esse equilíbrio, a gente considera que as forças que atuam no bloco nesse problema é a força peso, a força normal, porque ele está apoiado numa superfície que é o plano inclinado, e a força elástica, que é uma força restauradora que atua na mola, certo? A partir dessas condições de equilíbrio, a gente é capaz de dizer a que distância do alto do plano fica o bloco repousa. E na letra B, a gente tem uma pergunta sobre oscilações do sistema. Então, eu vou anotar os dados da questão. O bloco tem um peso de 14 newtons. O plano inclinado tem uma inclinação de 40 graus. O comprimento relaxado da mola é de 0,45 metros e a constante elástica é de 120 newtons por metro. Ok? Então, para resolver a letra A, eu vou adotar o seguinte: eu vou adotar o eixo X como sendo ao longo da rampa e o eixo Y como sendo perpendicular à rampa. E aí, se o sistema está em equilíbrio, a gente pode dizer que a força resultante ao longo de X é zero, assim como a força resultante ao longo de Y também tem que ser zero, certo? Já que esse é um problema analisado em duas dimensões. E aí, quais são as forças que atuam nesse bloco? A gente tem a força peso, a gente tem a força normal, que é perpendicular à superfície de apoio, que é o plano inclinado, e a gente tem a força elástica, que é uma força de restauração. Então, quando você olha para esse problema, você percebe que a mola está distendida, né? Porque se você tem um bloco e uma mola num plano inclinado, essa mola vai esticar um pouquinho à medida que o bloco desce, até que o sistema fique em repouso na situação de equilíbrio. E, portanto, a mola ela deve estar distendida. Como a força elástica é uma força restauradora, ela deve atuar no sentido de restaurar o comprimento natural da mola, o comprimento relaxado, e, portanto, ela atua para cima ao longo da rampa. A força-peso, por sua vez, ela pode ser decomposta numa componente, deixa eu marcar aqui em rosa, ela pode ser decomposta numa componente Y e numa componente X, ok? Em que esse ângulo aqui, voltando um pouquinho aqui, né, que subiu, esse ângulo aqui é o ângulo θ, é igual ao ângulo do plano inclinado. Então, a gente tem que Px pode ser escrito como P seno θ, enquanto que Py pode ser escrito como P cosseno θ, ok? E aí, fazendo a condição de equilíbrio da força resultante em X, você tem que, para que a força resultante em X seja nula, né? Então, Fe deve ser igual a Px em módulo, já que elas são opostas. E N, para que a resultante em Y seja nula, N tem que ser igual em módulo a Py, ok? Eu posso até indicar aqui de forma mais formal, os módulos dessas forças devem ser iguais nesse meu problema. E aí a gente tem o seguinte: fazendo a análise da resultante em X, eu tenho que a força elástica, cujo módulo é Kx, tem que ser igual a Px, que na verdade é P seno θ. Onde X é a deformação, é o quanto que variou o comprimento da mola. É a variação entre o comprimento final da mola e o comprimento relaxado, certo? Esse é o valor de X, é a deformação. Isso deve ser igual a P seno θ. E aí a gente substitui os valores. A gente tem a constante elástica que vale 120, o comprimento final da mola, que é o que a gente quer encontrar, o comprimento inicial, que é 0,45, ok? O peso, que é 14 newtons, e o ângulo, que é 40 graus. Perceba que já está tudo no Sistema Internacional de Unidades, então eu não tive que fazer nenhuma mudança de unidade para resolver essa questão. E aí, quando você resolve essa equação, você acha um comprimento final
de 0,525 metros, que corresponde justamente à distância medida do alto do plano inclinado até o ponto de equilíbrio do bloco, que é justamente o comprimento final da mola, né? Essa é a resposta da letra A. Já na letra B, ele pergunta: se o bloco é puxado ligeiramente para baixo ao longo do plano inclinado e depois liberado, qual é o período das oscilações resultantes? Nesse problema, você tem então que as oscilações resultantes dependem apenas das componentes oscilantes do sistema, que é a mola, né? O sistema massa-mola. E aí você tem que, nesse caso, o fato de estar num plano inclinado não muda o período ou a frequência dessas oscilações. Você analisa como um sistema massa-mola simples, seja num plano inclinado, seja num plano, numa superfície horizontal, ok? E aí você lembra da discussão do livro-texto que o período de oscilação de um sistema massa-mola é dado por 2π raiz de m sobre k. E é justamente a resposta dessa questão, é um cálculo bem direto. Você tem que, isso é 2π raiz da massa, né? A massa, no caso, ele dá o peso, né? Mas você tem que, colocando aqui do lado que P é igual a mg, então a massa seria P sobre G, dividido por K. Então seria 2π raiz de P GK. E aí quando você substitui os valores, o peso é 14, o G você pode colocar 9,8 e o K vale 120. Isso vai dar um período de 0,69 segundos, que é a resposta da letra B de bola. Então, reforçando, a parte de análise de oscilação desse sistema, você dá inicialmente uma perturbação ao sistema, mas depois você libera, ou seja, não é uma oscilação forçada em que você fica continuamente, né, perturbando o sistema ou colocando uma força externa para que o sistema oscile numa frequência externa, mas pelo contrário, você perturba o sistema e depois deixa ele livre para oscilar na sua frequência natural de oscilação, que para um sistema massa-mola é dado por o período, no caso, 2π raiz da massa sobre a constante elástica, ok, gente? É isso, um abraço e até a próxima.